Bom dia, estamos recebendo aqui o pastor Ivo Nogueira. Ele disputa o Senado Federal nas eleições deste ano pela democracia cristã. O professor Ivo Nogueira, do ensino médio, é do Rio de Janeiro, mas atualmente mora em Açailândia, né? Nas eleições de 2018, ele concorreu à Câmara Federal pelo PSL. Antes, em 2012, ele foi candidato a vereador pelo PSC em Açailândia, ficando na suplência. Este ano o senhor está disputando a única vaga aberta para o pleito do Senado. O que lhe motivou a disputar essa vaga? Bom dia, pastor. Bom dia, meu querido, e bom dia aos ouvintes desta importante emissora de notícias que auxilia muito o povo do Maranhão. A motivação é que nós estamos no Maranhão há 28 anos e eu, aqui no Maranhão, tive muitas experiências. Essas experiências passaram por ser, por exemplo, presidente 2 vezes de uma convenção religiosa, a Convenção Batista Maranhense, e igualmente também diretor do Colégio Batista Daniel de Latouche, ali no João Paulo, durante um período, e secretário de Educação lá em Açailândia e assessor do governo do Estado também nesse período, sem jamais ter pedido sequer um cargo para estar exercendo. Simplesmente me procuraram, me chamaram e me deram essas funções, né, essas missões, né? Então, por essa razão, eu consegui fazer uma pesquisa, vou chamar de pesquisa, uma pesquisa é uma palavra até pesada, mas pelo menos assim, uma sondagem em 212 cidades do Maranhão, as quais eu fui nesse período de 28 anos e mais precisamente a partir de 2013 comecei a construir projetos para o Maranhão inteiro, mas inicialmente projetos na área de ação social e, secundando a isso, projetos na área de geração de emprego e renda, e tomei uma decisão de sair de busca de recursos federais e estaduais ou municipais, porque vi muita complexidade, falsificação de assinaturas nossas, cópia, plágios de nossos projetos, porque na prática, profissionalmente, nós somos projetistas, eu e o professor Joás. Então nós fomos para a Europa, os Estados Unidos, e começamos a procurar fundos que pudessem trazer para o Maranhão benefícios para tirar o maranhense desse estado de coisas que ele se encontra até hoje, desses quase 30 anos que eu me encontro no Maranhão. Conseguimos alinhar alguns fundos, fomos ao EMIC, ao United Arabic Bank, fomos ao Sun Korean Group e conseguimos alinhar via Banco Mundial recursos para fazer investimentos vultosos dentro do Maranhão, e esses recursos vieram para o Brasil no início deste ano, e depois de um trabalho de 9 anos, né, que nós exercemos, somos um grupo de mais de 50 pessoas, todos idealistas, né, e então nós conseguimos aportar isso daqui e para poder fazer essa transformação. Fomos a todos os que estão aí hoje concorrendo e outros que não estão concorrendo. Fomos a Simplício, que nem nos recebeu, fomos ao Everton, que também não nos recebeu, fomos ao Roberto Rocha, que nos jogou de um lado para o outro, para o casamento, para o filho, para o tal de Tião, lá em Brasília, né? Tião, Assis, o chefe de gabinete, o cara jogando, mas ninguém deu bola. Fomos ao Laércio, que levantou da mesa e nos largou, entendeu? E a Flávio Dino, que nem nos atendeu. Então, a gente ficou batendo a porta para entregar a eles essa opção. Olha, nós temos como resolver o problema dos precatórios, nós temos como resolver o problema das estradas, nós temos como resolver os problemas da infovia, ou seja, construir uma infovia de Boca Raton até Raposa e levar todas as extremidades do Maranhão e iluminar o Maranhão, tirá-lo das trevas das comunicações em que ele se encontra até hoje, com 3G, com máscara de 4G, e ainda estamos falando aqui vai receber 5G. Isso é coisa para ingênuo, né? Então, isso tudo daí, e mais projetos de hidroponia em estufas que geram rendas a mais de 1.700.000 para cada família por ano. E assim sucessivamente, todos esses projetos, construção de um bairro inteligente, 100 bairros inteligentes, cada um a um preço vultoso, mas conseguimos os recursos para eles, né? Esses bairros inteligentes, 250 milhões de reais cada um, conseguimos o recurso que dá um total de 25 bilhões de reais para construir 100 bairros inteligentes, 10 aqui na ilha de São Luís, moradias gratuitas, um bairro escola, tem hospital, tem faculdade, tem escola para crianças, tem arena esportiva, tem
tem centros de inovação, pisos intertravados, tratamento de água, tratamento de esgoto, água mineral na torneira. E assim sucessivamente nós fomos a eles com, olha, nós temos aqui os nossos projetistas aprontaram. Tudo isso nos motivou, então, a partir agora, né, para o Senado. Inclusive até o ajuda humanitária, porque para resolver o problema do Maranhão, primariamente você tem que tirar o Maranhão da miséria. Depois da miséria e da fome. E depois você tem que passar por um segundo andar, ou melhor dizendo, um segundo degrau, começar a gerar emprego e renda para o povo, para então você fazer os grandes investimentos. Não adianta dizer, o presidente Sarney criou a Zema, né? Hoje em dia o outro está se apropriando do filho, né? Mas não adianta trazer a Zema se você não tem a infraestrutura nem a política econômica correta que desenvolva o Maranhão, vai ficar um benefício grande subutilizado, entende? Então tudo isso nos fez partir para cima e ir para o Senado para poder proteger os nossos projetos e alavancar o Maranhão. Pastor, a gente quando ouve a campanha eleitoral hoje, que está no horário gratuito, os candidatos ao Senado, geralmente eles estão prometendo fazer obras, confundindo o eleitorado, qual é a função da Casa Legislativa do Executivo. Isso não é um desserviço à própria democracia, porque o que se espera de um senador não é ele fazer obra, e sim ele fiscalizar o Executivo e propor leis que sejam execuíveis. Eu concordo contigo. Agora, quando a gente está num estado de emergência, com um estado de sofrimento de famílias, ou você coloca como prioridade tirar 1 milhão de pessoas de estado de extrema pobreza, ou você vai ficar com a pauta nacional, temática, resolvendo assuntos lá de São Paulo, de não sei onde, assuntos flutuantes que nublam completamente a nossa realidade local. Enquanto nós não resolvemos essa realidade local, todas as demais motivações, todas as demais discussões, elas se tornam secundárias. Então, quando você vai para o Senado, o senador tem liberdade, livre acesso ao presidente da República, ele tem livre acesso aos ministros, ele tem acesso à Corte Suprema, ele tem acesso aos principados. É a Câmara Alta, né? A Câmara Alta, ele tem acesso. Então, ele é uma das vozes mais, vamos chamar de escutadas, né? Uma palavra equivocada, mas é uma das vozes mais ouvidas do Brasil. A palavra de um senador, ela atinge mais uma nação do que mesmo de um salário, de uma voz de um deputado. E isso daí significa que lá no Senado, o Senado vai, sim, tem as suas motivações a rever, fazer revisão e fiscalizar essas coisas tudinho. Isso aí é como se fosse dever de casa para mim. Eu quero ir para o Senado para colocar o Maranhão em primeiro lugar. Eu quero ser a voz que clama no deserto. Eu quero ser aquele que vai levar o cidadão simples para lá. Ah, fulano leva Beltrano. Sim, querido. Se eu estivesse no Titanic e ele estivesse afundando, será que a gente vai fazer aquelas separações, aquela estratificação hoje? Não, nós temos que salvar a gente. E as pessoas estão falando que promete isso, que fiz aquilo, fiz estradas, fiz hospitais. Vocês fizeram balcões. Os problemas continuam chegando. Vocês não estão indo lá para evitar os problemas de virem aqui. O Maranhão é o lugar, eu estou aqui há 28 anos, é o lugar que eu vi todo mundo prometendo fazer ponte, todo mundo prometendo fazer estrada, todo mundo prometendo resolver o problema do pobre, todo mundo prometendo fazer casa, isso, aquilo, outro. E volto agora, esse ano, a pauta é a mesma. Se você, qualquer político que você colocar aqui para falar, ele vai dizer as mesmas coisas que há 28 anos atrás eu escutei que eles iam resolver. Entende? E você vai perguntar assim, há quanto tempo esse cidadão está na política? Com certeza está com mais tempo do que eu. Porque com certeza eles têm de 8 a 10, a 15, a 20 anos militando. E sempre é difícil, mas na partida é tudo fácil. Na partida é 4G, mas na manutenção é 3G. Então, assim, meu querido, com toda a sinceridade, nós temos condições de mudar o melhor estado do Brasil. O Maranhão é o melhor estado do Brasil. É de clima, é de terra, é de vento, é de radiação solar, é de vento para fazer energia eólica com maior qualidade, híbrida ou não, entende? Tem um mar extraordinário, não adianta você comprar lagosta que vem do Ceará, lagosta que foi pescada no litoral maranhense. Comprar alface de Tianguá, no Ceará, ou de Minas Gerais, com a terra que tem uma acidez mais baixa que qualquer um deles. Aqui dá para plantar com maior facilidade isso aqui.
Então, tudo isso motiva a gente. Agora, o desrespeito dessas pessoas que prometem algo aqui e quando chega no Senado, na Câmara, simplesmente vão votar assuntos que eles sabem que a nossa gente daqui não aprova, e simplesmente porque são acordos, são dependências, relacionamentos. Então, isso daí é um equívoco que nós vamos terminar com isso, pelo menos da minha parte, quando chegar no Congresso Nacional. E isso aí você pode ficar seguro disso. O senhor considera, então, um equívoco o orçamento secreto? Sim. O senhor combateria Sim. lá dentro? Não só combateria, como, veja bem, eu venho de um ambiente em que nós, por exemplo, quando minha entidade foi cuidar da floresta do Gurupi, né, dos 2.700.000 hectares, nunca tinha visto um negócio desse tamanho, mas fomos a única entidade a cuidar daquilo. Isso nós demos um relatório que foi elogiado. Quando a Vale nos chamou para construir um galpão ali na Polícia Militar, lá embaixo, para pessoas com deficiência, um galpão para ecoterapia, quando nós prestamos o nosso relatório, a Vale falou assim, mas nós nunca vimos um relatório dessa maneira, com total transparência de cada centavo, com registro fotográfico de tudo que era comprado, com a comprovação, a entrega e o saldo, ainda você oportunizar o saldo em beneficiar o ambiente, ao ponto da Vale me chamar para poder fazer parte da audiência pública de renovação da sua concessão. Então, quando a gente vai nesse ritmo, e eu com 64 anos de idade, eu não posso deixar um legado para meus dois netos, minha neta e meu neto que eu amo muito, eu não posso deixar um legado para eles de um homem que participou de orçamento secreto, de corrupção, de escaramúcias, essas coisas que simplesmente não contribuem com a democracia e muito menos com o cidadão. O senhor acha que é possível desenvolver um Estado independente da política nacional? Quer dizer, quando você fala em 1 milhão de miseráveis no Maranhão, nós temos assim, o Maranhão não é a última economia do país. Isso. O Maranhão está na 17ª posição no PIB brasileiro. Mesmo assim, não é o problema da desigualdade que está plasmada na história, está congelada na história do Maranhão? Você está fazendo a mesma pergunta que um jornalista me fez ontem lá no interior, né? Um excelente jornalista, por sinal, também, assim igual a você. Olha, o Maranhão sofre, na minha avaliação, 3 grandes problemas históricos. Primeiro, uma oligarquia que não é só a oligarquia Sarney, antes dela, sim, antes dela, né? Vitorino Freire e outros. Santos. Mas isso ficou a matriz aí. Depois, essas oligarquias, você tem espalhadas micro-oligarquias pelos interiores. Eu conheço vários lugares e fazendas, eu conheço uma fazenda, mas conheço muitas outras assim, onde o cidadão tem 111 famílias residindo dentro da fazenda dele e ele manipula essas 111 famílias para eleger vereador, prefeito e assim vai. Então, essas oligarquias que se espalharam por dentro do Maranhão, às vezes até de pessoas boas, até de pessoas assim bem intencionadas, elas acabam, de certo modo, freando o desenvolvimento do Maranhão. Eu tenho a impressão que elas muitas vezes não querem causar isto, mas elas acabam causando. A outra questão também que eu percebo é a classe empresarial. A classe empresarial do Maranhão, com aquela postura de depender do Estado para qualquer coisa, receber benefícios, ser contratado através de licitações. Uma relação promíscua seria? Exatamente. Sustenta uma relação promíscua que ela sabe que ao entrar nesse campo ela vai ter que desviar dinheiro, entrar pelo âmbito da corrupção e isso não vai dar certo. E isso acaba prejudicando ainda mais a população, porque sobra pouco para atender a população. A terceira classe que eu vejo que acaba prejudicando seriamente o Maranhão é a classe política, porque ela já vem com um conjunto das duas anteriores, o pensamento da oligarquia, porque você vê nitidamente que uma boa parte de deputados são filhos de oligarcas, né? E outra questão também, e ela soma isso daí, os maus hábitos dos empresários que não têm visão. E isso daí somado à doença política costumeira da corrupção, então simplesmente resta para o povo o dízimo, entende? O dízimo. E aí com o dízimo, meu amigo, não dá para mudar essa realidade aqui de modo objetivo. O senhor se identifica como pastor, até na cédula eleitoral, quando for na urna, vai aparecer como pastor. Isso seria uma senha para um eleitorado? Para ser identificado como uma corrente do eleitorado? Isso quer dizer que eu não me escondo. Isso quer dizer que eu sou indivisível. Isso quer dizer que eu não sou sacerdote apenas, eu também sou profeta. Profeta, para muitas pessoas, é um adivinho. Profeta na Bíblia, não. Profeta na Bíblia e adivinho são alguns.
Abacuque, por exemplo, não tem profecia nenhuma, mas está lá como profeta. Profeta é aquele que está fora do templo, que está fora do sistema religioso, que trabalha no meio da comunidade, que fala e acusa os Herodes de estarem casando com filhas, que falam a imoralidade dos sacerdotes, que protestam quando o povo está abandonado, como está lá em Isaías capítulo 5, quando ele fala várias vezes, ai daquele que abandona a viúva, ai daquele que abandona o órfão, ai daquele disso e ai daquilo outro. O profeta é aquele que tem uma visão de Estado, mas de não Estado político, mas quando o Estado é nocivo ao cidadão comum, como é o caso do profeta Elias. Profetas têm homens que são deprimidos e têm homens que são proativos. Mas o profeta não pode ser alguém que fique falando sexo de anjos. Ele parte sempre da realidade do povo. E para chamar a atenção das autoridades e passar o conselho de Deus para o povo. Então, por isso, eu não vou de modo algum me imiscuir do nome de ser pastor. Ah, mas você pastor é lugar de pastor na igreja, né? Sim, querido. Você acha que lugar de mulher é na cozinha? É o que eu perguntei para o repórter lá. Você acha que um lugar de mulher é na cozinha? Porque eu não acho. Pelo contrário, eu gosto de ficar na cozinha, entendeu? E não sou mulher. E o meu lado feminino é sapatão. Então aí a coisa fica meio complexa, entende? Meio complexa. Então, por essa razão, é que eu vejo que não há nenhum conflito entre as duas realidades, porque eu também sou um cidadão livre como qualquer outro. Nessa sua posição de defesa dos pobres e tudo, o senhor tem uma identificação também com o presidente Bolsonaro? O senhor concorda com o governo dele? No caso, e apoia ele na reeleição? Olha, nosso partido tem o presidente folclórico para alguns, mas permanente para outros, José Maria Emael. Sim. Ele é uma pessoa extraordinária. Existem, sim, agendas, até seria infidelidade, né? Eu falar, não, nosso presidente é o Bolsonaro. Não, é o José Maria Emael. Deus me deu esse privilégio. Sim. Existem agendas, e uma agenda muito alta que está com o Bolsonaro. Eu conheci Bolsonaro porque eu trabalhei com ele lá no Rio de Janeiro. Eu trabalhava no Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos e ele trabalhava do outro lado, no Regimento Sampaio. Eu trabalhava no lado da pista, ele do outro lado da pista, entende? E eu me lembro daquele movimento que ele fez lá na década de 80. No qual ele foi expulso? Não, ele não foi expulso. Ele foi preso. Ah, foi preso. Foi preso, porque o Sarney, na época, deu aumento para todos os generais e não deu para a tropa. E todo mundo ficou revoltado. E aí ele se levantou e protestou. Aí prenderam ele, entendeu? Porque só recebeu aumento generais, né? Fiz aquela média, né? Então, aí a resposta foi que 2 anos depois o povo elegeu ele vereador, entende? Porque ele sempre surfou nessas ondas assim, né? Bom, então a pauta, a agenda de direita, de costumes, né, do presidente Bolsonaro, eu não posso admitir assim, que seja 100% que é dele. Eu acho que ele se apropriou em grande parte por causa de similaridades. A agenda de costumes dele, sim, está bem alinhada com a nossa forma de pensar. Do DC. Exatamente. A agenda econômica, da liberdade econômica, também está alinhada. Liberal. Exato, liberal. Porque aqui no Maranhão só vai funcionar se for assim. Desde que nós geremos aqui, entende? E temos condições de gerar aqui com a nossa gente mesmo. Por isso que a gente criou aqueles projetos de colônias, por 50 colônias no Maranhão de produtivas com o pessoal daqui mesmo. Nessa agenda também. Na questão da agenda do agronegócio, a gente tem, sim, um alinhamento em parte, mas não 100%. Eu acho que não é só agronegócio que vai resolver o problema do Maranhão. Temos uma cadeia produtiva muito forte, biomas extraordinários aqui no Maranhão e um clima fantástico, com radiação solar baixa, com acidez na terra de inferior de qualquer estado do Nordeste. Então aqui praticamente você não precisa nem tratar a terra para fazer cultivo de qualquer coisa. A terra aqui produz por si só nessa agenda. Agora, na questão da agenda de violência, segurança pública, né? Armas. Então aí a gente já entra num conflito com alguns pensamentos aqui. Porque o Brasil, como você lê aquele livro O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, você tem uma noção, assim, daquela pesquisa muito boa. Eu trabalhei com o Darcy Ribeiro muito rapidamente, entendeu? Praticamente, assim, 1 mês ou 2, entendeu? E era uma pessoa genial, assim, embora seja marxista, tudo, mas era uma pessoa genial, entendeu? Assim, de bom humor, né? E eu estudei no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, então, onde surgiram vários lideranças assim. Então, nessas pautas
mas nós temos similaridades. A minha vantagem é que quando eu for ser senador, eu não vou ser um senador de esquerda que ele vai desprezar e nem vou ser um senador que ele botou a mão na cabeça e fecharam acordos. Esteja no centrão. Exatamente. Eu vou chegar lá, eu estou livre para apresentar minha pauta a ele, porque, presidente, o senhor precisa do meu voto. E eu quero isso aqui para o Maranhão. Eu quero que o DENIT seja diferente. O DENIT não pode se comportar dessa maneira. Que o INCRA do Maranhão pare de fazer brincadeiras com o povo, entende, do interior. Eu quero, senhor presidente, que os portos do Maranhão saiam da mão dos maranhenses que são políticos e venha para o governo federal e faça aquilo ali uma parceria público-privada para se construir um porto de verdade. E assim eu vou conversar com ele assuntos que vão levar o Maranhão à prosperidade real, sabe? Porque eu vou dizer para ele, nós precisamos de recurso no Estado para fazer articulação com a educação fundamental, que nenhum governo do Maranhão até hoje fez. O ensino médio melhora, mas o ensino fundamental chega destroçado. Então, aonde que o Maranhão está fraco? No IDEB, no ensino fundamental. E aqui no ensino médio. Fizeram 1000 engenharias para mudar aquilo ali, entende? E conseguiram. Mas olha quanto custou para consertar o aluno que veio do ensino fundamental. Muito dinheiro. Porque não querem colocar, os governos querem lá colocar dinheiro nas prefeituras, na educação, para mudar esse vetor negativo. Entende? Então, assim, mais ou menos, a gente conversaria com independência, com respeito, alinhando, nós estamos no mesmo caminho, mas eu não sou de extrema direita. Entende? O senhor é de centro-direita? Não, eu sou Ivo Nogueira. Entendeu? A esquerda vai dizer que eu sou da direita, a direita vai dizer que eu sou da esquerda, e eu sou crente em Jesus Cristo e creio no Jesus Cristo profético. A última coisa que Jesus fez na vida dele foi entrar no templo. Mataram ele. Obrigado, pastor. Faça suas considerações a seu eleitorado. Ok. O meu eleitorado começa a pedir voto a você e toda a sua equipe. Porque nós estamos vivendo um dos melhores momentos da nossa história. Nós vamos definir questões que vão mudar os destinos do Maranhão. E eu faço questão de dar a cada idoso, como para tirá-lo desse estado de coisas, R$5.000 por mês por um período de 2 anos. E se a situação persistir, mais tempo suficiente até os idosos saírem dessa situação miserável que se encontram no Maranhão. R$1.200 para cada maranhense que estiver sem emprego e estiver também passando necessidades, para primeiro corrigir essa situação. Quero também construir os bairros inteligentes com 5.000 casas em todas as principais cidades do Maranhão, onde existam necessidade de desenvolver, e isto é uma intervenção socioeconômica que nós nos propomos a fazer em grupo, e nós já temos os recursos. Quero ser a voz do Maranhão no Senado, e em todos os assuntos do Maranhão, do Senado Federal, eu vou levantar o nome, a bandeira, a realidade do Maranhão. Quero levar aos quilombolas e aos índios, ao invés de pedir que eles venham ser beneficiados, eu quero levar o hospital, a saúde, quero levar a eles as condições de ensino, estudo, de progresso e de respeito. Quero ser senador do Maranhão, porque eu sou diferente de todos os que já passaram e de todos os que estão aí. Quero ser senador, meu número é 277. Meu nome, Pastor Ivo Nogueira. Muito obrigado a esta emissora Central de Notícias. Um prazer delicioso estar com vocês. Obrigado pela presença no Central de Notícias. Henrique Boyd, de São Luís.